2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu dou pelo nome de José Paiva, acho eu ainda, e já tenho aqui pessoas variadas, como a Maria Escaja, o Zé Pedro Silva e o João Maria Joné. Maria, uma coisa, não queres arranjar um terceiro nome? Começa-me a fazer confusão de Zé Pedro Silva, João Maria Joné. Sim, podes dizer Maria Escaja Gonçalves, mas eu não uso esse. Gonçalves é o teu último nome? Sim, mas Escaja Gonçalves é o meu avô, portanto. Nós parece que estamos no escritório. Nada contra o meu avô, atenção. Se eu tiver incomodado. Onde é que está a impressora? Eu vou à impressora já. Parece, é que ela falou tão baixinho, por exemplo, estávamos num open space. Não estamos? Sim. Isto não é um open space? Pronto, a Maria hoje está. Mais uma vez, para quem está a ouvir em podcast, não percebe nada, não é? Nós temos sempre esta. Pá, desculpa, é Vamos ver o vídeo. Estou com um problema tecnológico. Não, sem problema, eu passo aqui para. O meu teclado está a escrever sozinho. Estás bom? Vai-se andando. Nunca pensaste em deixar cair um apelido nestas coisas da fama? Zé Silva. Sim, sabes, eu tenho quando. Ou só Zé Pedro, como se fosse um cantor dos anos 80. Sabes, quando querem ir consultar coisas numa base de dados e me perguntam o primeiro e o último, dá-me vontade de rir, não é? Porque Zé Silva são bastante. Eu digo sempre Zé Silva, e depois eles dizem, tem que ser mais um. Porque há muitos, não é? Portanto, no fundo, sou uma pessoa banal, comum. Eu sou José Carlos. Pronto, mas o José Capucho sabe do que Zé Silva. Mas assim como José Paiva Capucho. Assinas? Muito bem. Eu não vou dizer mais nada até alguém dizer. Está interessantíssimo. Vamos ver quanto tempo é que conseguimos estar em silêncio. É um exercício muito bom para os ouvintes. Comecei a usar 3 nomes como figura pública. Toda a vida fui João Joné. Mas João Joné é... A primeira vez que eu apareci... O meu pai é João Joné. É assim. Não, mas fazes bem por ali o Maria, porque o João Joné... Temos que pôr o pai do Joné, não sei que notícias, passa a ser João Maria Joné também. Sim. A primeira vez que eu fiz que eu presidia qualquer coisa em público, uma conferenciazita, a minha mãe estava lá e aquilo dizia João Joné na placa. E a minha mãe disse, João Joné é o teu pai. Chama-te João Maria Joné para escrever João Maria. E tu foste logo mudar. E pronto, e assim, por causa da minha mãe, eu uso 3 nomes. Uma última pergunta antes de irmos para o café, porque de facto não temos nada para dizer sobre este tema. Acham que conseguimos pôr aqui um familiar nosso a discutir? Tipo, com Sim. este painel? Sim. E isso seria interessante? Por acaso, isso que é na spin-off. Queres fazer tipo isto, mas com familiares nossos? Quem quiser, não precisa ser pais. Então, se fossem 4 familiares um dia. Mas imagina, eu podia chamar o meu pai, mas o meu pai não é de esquerda, então, e não há uma mulher, e então fica aqui um bocado. Fica ao teu critério. Não, é que este podcast já está mal a nível de representatividade. Pode vir o teu pai, a mãe do Joné. Mas a minha mãe não é uma mulher de esquerda. É uma mulher do centro, mas não é de esquerda. Pronto. Quem é que pomos de esquerda? Não é? A geração acima da vossa geração. A família tem pessoas de esquerda. Eu não tenho mãe. Eu também não. É uma ideia a considerar. Também penso no encontro. Não sei quando é. A minha mãe votou no livro, eu já disse isto ao Rui Tavares, mas não é propriamente uma mulher de esquerda. Sim. Eu acho que era interessante. Era. Pronto. Temos uma folga e sermos substituídos por familiares. Está bem. A piscina da folga era fixe. Vamos então continuar este programa, que teve um belíssimo arranque, mas agora vamos beber um café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. O governo português está à espera que o povo português beba e fume que nem os cavalos. E nós vamos falar sobre isso. Os cavalos bebem muito. Os cavalos bebem imenso e fumam, sobretudo. Nunca viste um cavalo fumar? Recomendo. Maria Escaja. Fumar que nem um cavalo já tinha ouvido. Beber que nem um cavalo é não te ofendas, não te escolhi por nenhuma razão aparente. Não te estou a chamar grande fumadora nem grande alcoólica. Mas podes. Mas o governo de facto prevê encaixar muitos milhões de euros com os nossos vícios, no fundo. Tu achas que enquanto, não sei se tens algum tipo de espírito patriótico, mas que de facto devemos ajudar o governo a fumar, fumando e bebendo que nem os malucos. Ajudar o governo a fumar, tipo dar-lhes lume. Passei. Mas é ao governo em si, O não é? Primeiro-Ministro precisa de lume. Passei a ter um espírito muito patriótico, por outro lado não vejo como é que o meu orçamento pode encaixar mais dinheiro gasto na vida boémia. Já estou um bocado no limite
Mas o governo prevê uma subida, ou seja, a receita vai Pois, subir. eu não acho é que seja à minha custa. Eu acho que já estiquei o máximo que posso. Vais escrever ao Primeiro-Ministro a dizer desculpa, mas nesta parte já não posso ajudar. Não, sim, mas Já esgotei o plafond. se me quiserem dar um subsídio para álcool e cigarros, amigos, eu estou na linha da frente. Sou a primeira, É a terceira dependência, álcool, tabaco e subsídios. Sou a primeira. Não, é que efetivamente eu já giro o meu orçamento contemplando uma fatia razoável Álcool e cigarros. para a vida boémia que eu pratico, algumas vezes por semana. Portanto, fica mesmo difícil. Não sei onde é que vou encontrar dinheiro para investir mais e assim ajudar o governo. O subsídio que a Maria Escaja propõe teria alguma dificuldade em entrar no top 5 de coisas mais parvas que este governo propôs até agora. Mas entraria ou não? Não sei. Difícil. Não era a pior. Não. O que ele quer dizer é que não era a Sim, pior. eu já percebi. Qual é que é a pior? Entre o símbolo, aquela coisa do logotipo, ou logotipo, o que é que era? Sim. Esta coisa da RTP, a coisa da AIMA, é difícil. É O difícil. próprio IRS jovem. O próprio IRS jovem. É difícil de... Eu acho que não entra para o top. Se tu fores analisar o orçamento, não entra para o top. Tu está longe até. Este governo tem essa qualidade, que está-nos sempre a surpreender. Eu queria desafiar os ouvintes e os telespectadores para vamos fazer aqui um jogo que é fazer apostas. Isto não são jogos sem fronteiras. Quem é que é? Deixa-me acabar. Achas que Quem é isto que é acha legal? dos quatro que contribui mais para esta receita? Sou eu. Dos 4 deste podcast. Ele gasta bem dinheiro. Mas em comida. Não. Bebida e Em bebida tabaco. também. Mas estou a Sim. perguntar às pessoas, não era a vocês. Quer dizer, é capaz de ser o Zé Pedro, mas porque ele tem mais dinheiro que eu. Porque se eu tivesse. Pode não ser. Quanto mais dinheiro eu Não é tiver. diretamente proporcional. Não, os dois quanto mais estão dinheiro eu todos, tiver, mais dinheiro eu vou tipo, gastar. Assim. Eu estou no meu sítio. Não, a pôr os braços e as cabeças à frente dos Epá, planos Eu dos acho que outros. se Precisamos calhar de és tu, movimento. mas também porque tens mais poder de compra. Para já isso tem que ir ao fact-check. E depois, mas sobre as despesas, imagino que sim. Confesso que acho que sim. Eu ganho logo que não fumo, não é? Sim, Pois, Isso é uma vantagem. é verdade. Logo aí, perdes, por na mais verdade. que eu... Na verdade, perdes. A Ganho. competição é ver quem é que gasta Em mais. termos de saúde, ganho. Mas Isso é podes debatível. equilibrar com o alcoolismo. Sim, mas não consigo equilibrar. Não. Porque não fica atrás de nenhum destes dois e fica à frente, acho eu. Provavelmente nesta fase sim. Sim, mas não. Este bebe minis, quer dizer, mesmo que tivesse um casamento todos os Sim, dias, hoje não o gasta Zé muito. Silva apanhou-me a pôr minis no Sim, lixo. estava a pôr as minis no vidrão, portanto. Isto Por acaso também tenho uma caixinha de minis para levar ao vidrão. Estás a ver? Zé Pedro Silva, tens Minis alguma em coisa a casa. acrescentar? Uma caixa, repito, uma podemos caixa. falar de outra coisa? Tenho a acrescentar que eu acho que isto é uma Não vi medida. sozinha, atenção. É a medida mais eleitoralista do governo. Isto claramente vamos para eleições, não é? Quer dizer, isto é mais até do que o IRS jovem, se tivesse corrido bem, mas pelo menos para aquela faixa do eleitorado. Agora, vou-vos dizer uma coisa, porque vocês só dizem disparates. Eu acho que estas Mas coisas. isto não é uma medida, repara. Isto é só uma expectativa. Essa é uma expectativa, sim. Não, é uma medida num sentido em que não há A outras. medida seria a que a Maria Escaja propôs do subsídio. Não, mas não há outras compensas. E é justamente aí que eu quero chegar. Porquê? Só para pôr aqui alguma coisa de interesse nesta conversa, porque... Não, agora vais torná-la desinteressante. Até agora porque ela foi está desinteressante. Não. Não, sabes o que é que me preocupa? Porque tu se esperas aumento de receita do tabaco e do álcool, esperas que haja mais consumo. O consumo que está a haver, sobretudo do tabaco, é dos mais jovens. E quando eu falo de jovens, é 12 anos. E não se esqueçam que é uma coisa que eu sei por experiência própria. 12 anos a fazerem vape e a fazerem... Estás sempre a cobrar tabaco para essas filhas. Não, mas sei. Mas é um facto. Vape. Coisa horrorosa. Os outros cigarros de aquecimento, portanto, e depois o álcool, Aquecimento. aquecidos. Portanto, ou seja, o governo, por isso é que eu digo que é uma medida, é uma medida no sentido de omissão de outras para que se diminua ao consumo. Mas há outra coisa. Mas se for para falar a sério, também quero. Não, mas é que há outras coisas que os governos se esquecem. É que a receita agora do tabaco e do álcool é a despesa lá à frente da SNS. Nunca se pensa neste... Depende, se morrer cedo, não Nunca se pensa neste E país. poupas imenso à Sim, por isso é que as câmaras Por isso não é que podem é passar. go big or go home. Bebam muito. É, exato. É mesmo demais, que é para levar ali um dia nem acordar. Mas a questão é mesmo esta. Estou a trabalhar para É que nunca se pensa a longo prazo. É sempre a curto. Portanto, aqui tenho mais um aumento de receita. É o problema, não Então é? qual é que era a alternativa?
é investir no combate, neste caso, ter despesa a combater, não é? Ter mais aquelas figuras. Qual é que era a alternativa ao governo contar se não vai ter déficit porque as pessoas vão beber e fumar muito? Qual é que é a ideia maluca que tu tens? Não, eu acho que este programa precisa de soluções. Sobretudo Vocês têm que apresentar soluções. Sobretudo não apresenta Então, mas o José Pedro está a Eu tenho uma apresentar. solução. Não, estás a falar, pera, já vais. Eu também já apresentei a minha. Prevenção, certo? Não é prevenção, é combate mesmo, não é? Porque eu acho que parte deste porrada aumento, mesmo. parte deste Cada vez que aumento, tens um bêbado, porque pumba. o governo espera Vai ser um municipal aumento, naturalmente. não é? Ou seja, o governo espera um aumento, não é Estado, Amador. do consumo. Uma Eu acho que paulada. parte desse aumento não é em jovens, é em crianças. Bem, quer dizer, enfim, acho O governo está a contar que as crianças comecem a fumar e a beber. todas estas coisas, sabes, o governo também é verde e quer um ambiente melhor e tudo isso, mas também quer que tu andes de carro, não é? Cada vez que metes a gasolina, portanto, isto é tudo receitas do Estado, não é? Ou seja, há aqui uma forma... Supostamente, segundo o PAN, que diz que vota contra o orçamento, o governo desinvestiu bastante nas políticas de ação climática. Certo. Mas está bem, agora passávamos para essas. Mas Olha, só para dizer que eu gostava, acho que isto prova também uma coisa gira, para além do meu antigo, e esta é a minha solução número 1, que é demitir Joaquim Miranda Sarmento e arranjar um Ministro das Finanças. Ok. Acho que dava jeito a haver em vez de, sei lá, um contabilista que faz as contas que o patrão lhe pede. E para além disso, isto desmistifica um bocadinho a coisa de que se for o PSD e não o PS, que as contas são mais certas, porque toda a conversa contra o Mário Centeno é mas este gajo fazia isto, mas é sempre a contar com aumentos do consumo. Mas este gajo nada estruturalmente mudava no orçamento, o que era, não cortava nada, o que era é que contava com aumentos do consumo e aumentos do consumo em coisas horríveis, como fumar e beber e carros e não sei o quê. E estes gajos fazem igual. Fazem igual porque não basta mudar a cor, era preciso mudar a qualidade dos protagonistas políticos. E como este PSD é muito fraquinho, não muda nada. Eu não sou tão crítica do governo como estas duas pessoas. A minha solução é um subsídio para achas que a receita até é curta, não é? Achas que a receita até é curta? Só para a espera deste aumento, por amor de Deus. Acho que devia haver uma política forte e corajosa. Felizmente o Ministro da Agricultura tem falado disso. Será que eu tenho que fazer um disclaimer a dizer que estou a gozar em tudo o que disse até aqui? Não faças isso. Mas que se quiserem dar-me um orçamento para eu até acho que este segmento foi bastante interessante, porque foi de paródia, foi sério e apresentámos soluções. Estás a ver? E cada um apresenta uma solução diferentíssima. O Zé Pedro quer prevenção, eu quero subsídio para poder beber mais e o Johnny quer um Ministro das Finanças. Pronto, estamos Ninguém estava à espera. Estamos de facto muito adultos e agora Menos vamos se calhar Trabalhar. refletir mais. Está bem? Pois. Então vá. Tá. Beijinhos. Vamos passar aquela Então vá. coisa. Vamos refletir. Ora bem, ao fim de já não sei quanto tempo, o Ricardo Salgado começa 10 anos, começa a ser julgado, ele que tem Isto que nós temos um moderador. Alzheimer. Eu acho que é divertido de vez em quando não ter E que diz Alzheimer com esta... Ricardo Salgado. Ricardo, sim. O Ricardo Salgado foi até ao tribunal e muita gente criticou porque o senhor tem Alzheimer e portanto não se lembra de nada. E lembra-se de algumas coisas. Lembrar-se de algumas coisas, mas pelo visto quando foi lá ao tribunal eu ouvi nas notícias que ele nem sequer conseguiu dizer onde é que morava. Mas este processo, com Não conseguiu, foi 10 anos, julgamento tem 18 arguídos, em causa mais de 300 crimes e são 700 testemunhas e quase 1.700 lesados. Um dos lesados estava lá ontem à porta a gritar com toda a gente. Não. Estavam vários. Eu só vi um. Não viste as declarações do lesado? Era a favor do Ricardo Salgado. Eu estava houve um que estava a favor do Ricardo O Salgado. lesado foi lá dizer: o doutor não teve a oportunidade de salvar o BES, malandros não o deixaram. É verdade. Eu gostei, foi tipo claque. Exato, sim. José Pedro Silva, aquilo que nós, no fundo, não sei se queres falar sobre isso, mas Ricardo Salgado está. São para aí 60 crimes, mas ele devia ter ido àquele tribunal. Ou nós o que vimos ontem já não é propriamente justiça como ela deve ser feita. Não, claro que não. Porque tu repara, independentemente destas coisas, nós podemos ter todos os ódios, seja o que for, a revolta. E repara, o Ricardo Salgado, para mim, gera-me absolutamente zero revolta. No sentido em que os países, a economia, as finanças, têm sempre vigaristas. Têm sempre quem queira corromper.
Com quem é que eu me chateio? Eu chateio-me quando o Estado não consegue ser ágil na resposta a essas fraudes. E, portanto, eu tenho alguma coisa contra Ricardo Salgado? Não. Tem que ser julgado e o Estado tem que fazer o seu papel. Tem que, em termos de investigação, tem que os apanhar antes, depois tem que os julgar com celeridade, e isto é o que se pede. Portanto, eu não quero nada pendurar Ricardo Salgado do Pelourinho. Se está numa condição, mas parece, se está numa condição de saúde, e depois eu acho engraçado que há uma equipa, uma junta médica, que acho que até já foi mais do que uma, que confirma. E nós vivemos num país de permanente desconfiança. Porquê? Porque o Tribunal não aceitou aquilo que foi escrito por médicos, devem ter sido também corrompidos, andamos sempre nisto. Portanto, a partir do momento em que os médicos, não é um juiz que percebe se uma pessoa está em condições ou não, em termos de, enfim, fisiológicos, seja o que for, é com certeza quem tem o curso de medicina e tem essa especialidade de conseguir aferir estas coisas, confirmou já várias vezes que aquele senhor não tem capacidade já. E, sim, portanto, fazê-lo caminhar por ali, para toda a gente o ver, isto é um bocado de idade média. Sim. Toda a gente o ver, que está de facto todo acabado, depois o advogado leva-o por ali, para também mostrar à sociedade, isto funciona assim, o estado dele. Não é assim que funciona, na minha opinião. O que os advogados de Ricardo Salgado, ajudem-me se eu estiver errado, mas eu estava a ouvir ontem na rádio, que eles queriam que acontecesse o que acontece nos Estados Unidos, mas cá acho que a lei portuguesa não tem isso, que é ele não ser considerado capaz de sequer ser julgado. Há um termo em inglês que eu agora não me estou a recordar, mas nos Estados Unidos acontece muitas vezes, ou seja, o processo é logo arquivado quando a pessoa não está mentalmente capaz. Aqui não existe. Não, neste caso um processo que segue, até porque há mais arguídos, nunca faria sentido. Mas a parte dele. Faria com certeza. Não, ele será julgado. A questão aqui está pela obrigatoriedade que o Tribunal que pretendeu, até ontem perceber que não era possível, que ele estivesse presente, não é? Mas tu podes sempre ser, tu ainda que estivesses noutro país e até noutro planeta, tudo isso, tu podes ser julgado. Se bem que nesse caso é outra figura jurídica. Mas, portanto, não sei se vamos dar mais uma volta sobre este tema ou não, porque eu tinha mais a dizer sobre isto, mas relativamente a Ricardo Salgado e ao Tribunal, acho que de facto nós temos que exigir ao Estado, porque tu repara, também tem queixas, não é só a queixa do estado de saúde dele. Ricardo Salgado, quando é a queda do BES, tem 70 anos, estava ótimo para ser julgado, com 71, com 72. Está fresquíssimo. Agora tem 80. Agora tem 80. E Alzheimer. E quando acabar, tem 90. Por isso utilizo sempre a mesma expressão. A justiça, ao contrário do adágio, que diz que tarda mas não falha, a justiça se tarda, falha. E agora já falhou. Nós estamos aqui a assistir ao início do julgamento que não vai dar em absolutamente nada. Zero. São 12 mil provas. Se eu, como advogado, quiser ir uma a uma, quanto tempo é que isto vai demorar? Portanto, não vai dar em nada. Vai ser um julgamento infinito. E, portanto, eu vou culpar Ricardo Salgado. Mas já ouvi ali a caminhar, olha o bandido. Não. Eu viro-me para o Estado e digo, não, isto é uma fraude, corrupção, branqueamento de capitais, isto num ano ou dois tem que estar resolvido, tem que estar na cadeia, se for o caso disso. Ou então absolvido. 1 ano ou 2. Que não se pode exigir menos do que isso. É um bocadinho mais complexidade. Ok, 3. 10 anos. A pessoa, entretanto, o Ricardo Salgado ficou com Alzheimer. Tem morrido. Tu estás a dizer que está na cadeia, mas mesmo 1 ano ou 2 para fazer um julgamento não é absurdo, não é? Tipo, para começar o julgamento. Para começar o julgamento, até porque a investigação não demora 10 anos. Está na cadeia, demora, mas... É que a investigação não demora 10 anos. Nós aqui temos um sistema que a investigação demorou 6. Nós temos um sistema que é de facto ineficaz. Há as férias judiciais, depois o juiz tem um problema de saúde, fica 3 meses em casa, o processo para. Portanto, não me vou virar contra Ricardo Salgado, vou-me virar contra um Estado que permite, para já que Ricardo Salgado, como sempre em Portugal... Mas podes virar contra os dois. Não, porque eu não sou... Eu não acho que se faça justiça pela própria mão, portanto, eu não tenho estou a dizer para os matar. Quem representa o Estado é o Ministério Público. E agora os tribunais condenam. Eu não tenho que fazer nada disso. O que eu tenho que fazer é exigir ao Estado que seja mais sério. Ricardo Salgado, o GES, toda aquela corrupção que nós agora sabemos, enfim, tem que se presumir a inocência, mas nós não somos um tribunal, portanto não estamos obrigados a isso. Isso devia ter sido apanhado antes de cair, porque nós aqui também é sempre a mesma coisa, que é só depois da queda do BES é que começa a investigação. Porquê? Porque Ricardo Salgado, de facto, tinha um poder, tinha ministros em todos os governos, PS ou PSD, fosse o que fosse, tudo. Pagava a comunicação social toda, onde tivemos no outro episódio a discussão da publicidade em RTP. Esquecemos deste pequeno pormenor, é quando os órgãos de comunicação social estão nas mãos de também empresas e grupos financeiros, é o que é. E Ricardo Salgado pagava a todos e sustentava-os. E, portanto, nunca havia escrutínio.
Nunca havia escrutínio. O Ronaldo ele tinha na mão. Portanto, o que eu exijo é isso, já que o julgamento não vai dar em nada, como é que estes processos não nos obrigam a pensar que assim não funciona? Eu não percebo nada disto, mas não pode dar em ele ter que indemnizar pessoas e não sei o quê. Há uma parte, eu ontem estava a ver a explicação, há uma parte desse dinheiro que está congelado no fundo à espera de ser libertado para uma parte dos lesados, porque nem todos os lesados vão receber. É um arresto, mas o problema é quando tem... Há lesados que também têm que são lesados porque investiram na bolsa e perderam o dinheiro porque a empresa faliu. Há bens arrestados. O que é que significa? Quando houver a condenação, quanto tempo é que demora a condenação? Depois, condenas, recorres. Novo processo, recorres para o Supremo. Puseste uma qualquer inconstitucionalidade, o Supremo confirma. Mas tu, como puseste lá uma inconstitucionalidade, recorres para o Constitucional. Quanto tempo é que isto... Deixa-me então mas a questão virar o julgamento tem essa necessidade, só para ser pedagógico também aqui um bocadinho, o julgamento tem essa necessidade, por causa dos bens, de acontecer. Claro, apesar do homem. Sim, mas eu não estou a dizer que não deve haver julgamento. Sim, eu estou a dizer que então se vai fazer justiça. Vai-se fazer com os bens dele. Agora, tu achas que não se vai fazer justiça, o homem não vai perceber que vai ser alvo da justiça. Mas aqui a minha preocupação nem sequer é só Ricardo Salgado, é sobretudo os lesados. Enfim, os lesados agora seria uma. Sim, deixa-me lá passar para podes ir respondendo. Johnny, perceber a parte de se de facto este julgamento vai dar em nada ou não, ou seja, se já não há esperança nenhuma de que um caso tão gritante e para muita gente revoltante, José Pedro estava a falar sobre isso, em 10 anos não se fez pouca coisa, a investigação durou 6 e a partir de agora o, entre aspas, vilão principal está bastante debilitado e por isso se acreditas que vai ser feito algum desfecho ou não, ou é só a justiça a prolongar e os advogados de Ricardo Salgado também vão prolongar e não vamos sair deste espetáculo. Como sabes, eu não percebo nada de justiça e portanto aí não posso ajudar muito sobre... Tenho esta questão que é... A defesa obviamente tem esta conversa de que como o arguido não está lá, não faz bem sentido continuar isto, mas há de fazer pela questão dos bens, não é? Parece-me, do ponto de vista da comunicação, uma coisa interessante, porque houve muita gente, eu acho que era senso comum, dizer que ele não tinha Alzheimer. E acho que ontem ficou um bocado graficamente, não é? É duro de ver e não sei o quê, mas percebi a estratégia da defesa de tipo, não está mesmo em condições. Certamente que ainda haverá teóricos da conspiração para dizer que ele estava a fingir. Claro. Mas é um pouco grotesco ter que se fazer isso. Independentemente das simpatias ou antipatias que tínhamos. Claro, mas isto eu acho que o Zé Pedro também tocava. Eu estou muito de acordo com o Zé Pedro. Isto tocava numa coisa de desconfiança geral que nós temos em relação às instituições e que lá está. É normal pelo poder que nós vimos que esta pessoa tinha antes, não é? Nós vimos que esta pessoa era tão capaz de manipular o funcionamento de todas as estruturas do Estado que de repente também ficamos tipo, então, se ele quiser dizer que tem Alzheimer, se calhar também podia. Eu percebo isto é um castigo a Ricardo Salgado, o que aconteceu ontem? Eu acho que para ser um castigo ele precisaria de saber que lhe estava a acontecer. A mulher sabe? Sim. Eu não diria, ou seja... Eu acho que isto é uma consequência da falta de confiança que nós temos uns nos outros e da cultura de desconfiança que se instala com a imprensa sensacionalista e com redes sociais com teorias da conspiração à torta e à direita sem qualquer tipo de controle. Mas mais do que isso aqui, não acho. Lá está. É um senhor que de facto precisava de ser julgado para se perceber o que é que fez e como é que fez. Também não quer dizer que ele é culpado e que roubou e que tenta pôr uma linha com o que lá está. É melhor teres cuidado, sim. Não, lá está. Não vai ele ser inocente no fim disto. Sim, nunca se sabe qual é que é o resultado da justiça, não é? Julgar as pessoas antes da... Não é muito a minha política. Só temos a questão de que já foi condenado noutros casos, não é? Ou seja, aí foi condenado no caso do Manuel Pinho, não é? Portanto, aí já tens há um antecedente. Sim, que corrompia, sim. Os crimes em relação à gestão tem que se ver. Claro, não, obviamente, sim. Parece-me que Maria Escaja tem uma opinião ligeiramente diferente. Portanto, sentes que isto é uma espécie de castigo e não há nenhum tipo de pena. Não acho é interessante, isto é quase uma questão filosófica, que é uma pessoa que a maior parte das pessoas não gosta e está associada a uma alegadamente associação criminosa, portanto, cometeu crimes.
por ter Alzheimer, se podemos ter pena dela ou não. Isto é um debate bastante mais interessante. Se é célebre máxima, tens pena do homem, não tens pena do banqueiro, não é? Quer dizer, Sim, mas eu acho que tipo, uma pessoa que tanta gente detesta. Eu acho que o facto de nós estarmos eu acho que o facto Nunca tinha ouvido. Não, célebre máxima neste momento. Imagina, ele é, se pudéssemos escolher um vilão, tipo o mal da fita, Ricardo Salgado seria. Sim, ainda estava nos cartazes da Chega. E ontem, por exemplo, eu tive pena do homem. Pronto, eu acho que o facto de nós estarmos a ter esta discussão e de estar toda a gente não estamos a falar do caso, com pena do homem, não, é a prova de que isto funcionou. Porque não havia necessidade de Ricardo Salgado ter entrado naquela figura tão... Mas a defesa não queria. A verdade é que aconteceu. Podia ter ido, porque é que não foi de cadeira de rodas? Porque é que não entrou por outra porta? Não entrou pela garagem. Zé, mas a verdade é que efetivamente nós hoje estamos a falar sobre devemos ou não ter pena do Ricardo Salgado. Em termos de comunicação funciona muito bem. Nós não estamos a discutir o que Ricardo Salgado fez, o que as pessoas à volta dele fizeram, o calote que deram ao próprio Estado. Já discutiu. Estás a discutir isso. Mas não é isso que estamos. O julgamento começou 10 ontem. anos, isto é um caso com 10 anos. Mas o julgamento começou ontem e nós estamos a discutir devemos ou não ter pena do Ricardo Salgado estar com Alzheimer. Não é isso. Não, isso foi eu que introduzi. Não, o que se discute é se a justiça deve, sendo o Ricardo Salgado, sendo o criminoso do pequeno delito, se não tem que haver regras de respeito pelos direitos humanos e uma pessoa que não está capaz de ser julgada não pode ser julgada, seja ela um banqueiro, seja José Manuel da Esquina. Portanto, é esse o ponto. Ninguém não se está a falar de Ricardo Salgado, está-se a falar de uma atitude da justiça. Concordamos ou não? É mais por aí. Deve ou não fazer assim? Eu acho que não nos podemos esquecer que Ricardo Salgado é um dos protagonistas de um dos maiores crimes económicos da nossa história, pelo menos da recente e provavelmente da antiga também, e que lesou muita gente, inclusivamente lesou o Estado em milhões, e todos nós pagámos e estamos a pagar o que Ricardo Salgado fez. Mas isso justifica, essa a questão, o debate é esse. Eu acho que é julgado pelos crimes que cometeu. Sim, deve ser julgado. Mas olha, a comparação por absurdo, se quiseres, daquilo que se está a comparar, são coisas completamente diferentes. Eu acho que Ricardo Salgado deve ser julgado, o processo deve seguir. Eu até pedi celeridade que fosse 2 ou 3 anos depois da queda do banco, portanto, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é tu achares que isto é forma de, se quiseres, quase condenação, um bocado como foi José Sócrates, que não foi condenado, mas teve escutas na Correia da Manhã, a falar com a namorada, pronto, já foi envergonhado. Isso não é justiça. Porque se nós acharmos isto, chegamos ao ponto que, bem, o banqueiro roubou, então olha, cortamos-lhe as mãos, vai para ali para a próxima município, pumba. Não é nada, absolutamente nada disso que eu estou a dizer. Então, é só a questão humana. Eu estou só a dizer que de repente a narrativa mudou de Ricardo Salgado é um dos maiores criminosos dos últimos tempos para Ricardo Salgado é um velhinho com Alzheimer. Não. E o que eu estou a dizer é que eu não acho que essa seja a forma correta de olhar para isto. Efetivamente é um velhinho com Alzheimer, como são muitos e como há muitos. Agora, não acho que deva ser escusado a um julgamento quando efetivamente lesou muita gente e destruiu a vida de muita gente. Desculpa, não consigo olhar para isto como coitadinho, passaram 10 anos, agora já não está capaz. Eu não disse isso. É assim, é que isto, deixa-me só acabar. Deixa-me só acabar. É que isto só contribui para um descrédito na justiça que parece que, eternamente, que quem é muito poderoso e quem tem muito dinheiro e quem cometeu grandes crimes se vai safar sempre, ou porque prescreve, ou porque tem Alzheimer, ou porque já passaram 10 anos, ou porque vamos demorar mais 20 a julgar isto. É lógico que a justiça tem que ser mais célere. Não, isso não compromete. Muito mais. Mas isso não será uma justificação mais emocional do que racional, e um tribunal tem que ser racional, não é? Parece-me que... Ou seja, como é uma figura tão mediática, negativamente... Desculpa, Zé, nós estamos há anos a pagar o que ele fez. Eu não acho que agora tem Alzheimer. Olha, quantas pessoas é que eu conheço com Alzheimer que têm vidas muito mais difíceis. Mas uma coisa, não prejudica nada ao facto do sucesso do julgamento e, neste caso, também dos bens arrestados e tudo isso. Um gajo está em prisão domiciliar numa quinta em Cascais há não sei quantos anos. Uma quinta. Estás a ver, mas isso é que é uma resposta quase por vingança, e o direito não... Vingança? Ele está muito melhor que eu! Maria, o direito não funciona assim, pelo menos é a minha visão das coisas, e eu comecei por dizer que eu nem sou usada do BES. Ricardo Salgado foi detido na altura da prisão domiciliar, Ricardo Salgado devia ter sido julgado, o Estado tinha a obrigação de, em 1 ano ou 2, ter resolvido o caso. Portanto, acho que para bom entender a minha palavra basta. Mas quando tu dizes que é o descrédito do Estado, estarmos agora a falar do velhinho, não. O descrédito do Estado e do direito português é muito... Não disse isso.
Não, disseste o que disse que isto funcionou, porque agora foram duas coisas diferentes. Disse esta imagem do Ricardo Salgado muito debilitado funcionou porque está-se a discutir a pena do velhinho com Alzheimer, e disse que estas demoras e esta agora desculpabilização ou possibilidade de não dever ser julgado que fomentam descrédito na justiça. São dois pensamentos diferentes. Mas isso não está sequer em questão. Não é isso que está agora não é, o Ricardo Salgado ontem não se safou. Não foi para casa, está resolvido. A juíza não disse, não podemos jogar este ponto. Olha, tem a sua vida resolvida. Isso é falso. Está-se a falar sobre se isso deveria acontecer. Não é esse o caso. Não é isso que estamos a discutir. É só Exato, é isso. Não estamos a discutir nada disso. O velhinho já não pode ser julgado. Mas é um bocadinho como o Joana disse dos nazis que são julgados com 150 anos e estão caídos a tripé. É um bocadinho muito parecido, se bem que são gravidades. Depende do nazi. Depende do que é que o nazi estou irritante, também devia ser julgado. Se calhar também devia. Mas é um bocadinho isso, tipo, se prescreve, não é? Não é prescreve, mas a nossa sensação... Não prescreve, não prescreve. Mas é isso que o Pedro está a dizer, é importante, não prescreve a responsabilidade certo. legal. Mas a forma como nós fazemos conta, não é? E o que nós fizemos ontem, nós, enquanto sociedade, tribunal, a justiça, é um pouco pornográfico. E a imprensa. O problema é um bocado por aí. Eu vou-vos dar um exemplo só para se perceber. Depois mudamos de tema, se quiser. Eu acho que isto foi um publicity stunt que funcionou bastante bem. Mas por parte de quem? Quer dizer, a questão não é essa. Voltamos ao mesmo. Se o Estado fosse célere, se a justiça fosse eficaz, não estávamos a falar disto. O Ricardo Salgado tinha sido julgado com 71 ou com 72 anos. Eu não excluo a hipótese do Ministério Público, na sua enorme sabedoria, ter achado que o trazia, que ele não parecia assim tão debilitado e que vendia que ele afinal podia ser coisas... Desconfiavam mesmo, é isso. Mas é o tribunal que existe. Eu acho tudo miserável, honestamente. É o tribunal que existe. É o tribunal que exige? É, mas eu vou-vos dar um exemplo. exemplo. Eu achei que eles estavam a exigir a presença. Não, a juíza que fez, penso que é uma juíza, a juíza presidente, são mais juízes, mas a juíza presidente é que faz questão que ele estivesse presente. Mas repara uma coisa. Aquela juíza que lhe faz a pergunta de qual é o nome da sua mãe é que exigiu que ele lá estivesse? Eu preciso de saber mais. O tribunal, perante o pedido da defesa de que ele não comparecesse, exigiu que estivesse presente. Ou seja, a junta médica disse que era a acusação. Percebi mal. Não, está bem, mas quem decide é o tribunal. Sim, mas que achei que quem tinha pedido para ele estar a acusação. Isso não sei se há um pedido nesse sentido ou não, mas existindo há um pedido da defesa que diz para ele não ir. Ou seja, podem ter avaliado 2. Mas eu vou-vos dar só um exemplo para se perceber como é que chegamos a 10 anos. Um exemplo muito rápido. A juíza, lá está, há uns tempos largos, pediu escusa porque tinha ações do BES, qualquer coisa. E a decisão, que eu penso que é do Supremo, aqui não tenho a certeza, mas a decisão superior, não interessa, disse não há qualquer problema relativamente a isso e pode julgar. Portanto, claro que é. Não há. Também não parece que haja, não há aqui. São coisas completamente. Eu pessoalmente, quer dizer, acho que não há aqui uma questão. Os juízes têm, quer dizer, também são sócios de um clube. Certo. Há questões que. Mas tendo em casa a envergadura do caso. Julgar um familiar é uma coisa. Agora, tinha papel comercial, não sei quem não pode julgar o caso. Não me parece que fosse razão, mas não interessa. Seja como for. Superiormente disseram que não havia problema. Qual é que é a primeira coisa que a defesa de Salgado faz? Pedir a escusa da juíza pelo mesmo motivo. E esta merda deste ordenamento jurídico não tem a capacidade de dizer nós não vamos perder 1/1000 de segundo com isso. Porque isso está decidido lá atrás. Vai voltar para o mesmo sítio. Para ser decidido pelos mesmos. Andam todos a empatar. E o estúpido do Estado permite que empatem. É burro. E quem é que é o Estado? É o legislador. Certo. Não, o juiz, há a separação de poderes. Mas a separação de poderes não prejudica o facto de ser o legislador, ser o Parlamento que cria as regras e os processos. E isto é tudo ridículo, isto é tudo cómico. E, portanto, quem é rico, quem é poderoso, safa-se. E isto, repare, estão os dois de acordo. E com isto termino. Mas, pelo amor de Deus, era o que faltava. E com isto termino. Tu vês estes casos e tu pensas o crime compensa. Eu ontem estava a pensar nisto. Quem tiver 50, 60 anos neste país não comete uma fraude gigante. Porquê? Paga a toda a gente. Na hipótese muito eventual de ser apanhado, tem excelentes advogados. Desculpa, isso está-me a distrair. Tem excelentes advogados e empata durante décadas. Ou seja, não é condenado, não lhe acontece nada. No risco de ser apanhado. Porque tu, quando cometes uma fraude, tens apenas um risco. Em Portugal, se fores apanhado, tens um risco elevadíssimo de não te acontecer nada.
Se nós continuamos a achar que o problema é Ricardo Salgado, o problema é o Estado, e nós temos que exigir, não é ele que vai mudar nada, ele enfim, é um, como é que se diz, aquela expressão sempre para juridicamente para safar, alegadamente vigarista, e o Estado vai se confrontar. Neste momento, há um vigarista qualquer aí. Está-se transformado mais num bode expiatório do que... Eu acho que tem que se aproveitar mais estes casos para se fazer este exercício, enfim, introspeção, e dizer isto tem que ser reformado de volta a baixo, porque como está não funciona, vimos em todos os casos, no Marquês, no Salgado, nos processos de corrupção, nos submarinos, isto não funciona. Eu acho que precisamos de um Elon Musk para a justiça. Ora bem, isso ainda seria pior. Não dá, espero que fizesse uma coisa o dessas. Trump agora tem aquela coisa de que vai tornar o Elon Musk o secretário de cost cutting ou making things work, ou o que é, porque ele é mesmo bom a gerir empresas, não é? Como nós conseguimos atestar pela nossa utilização de redes sociais. Exato. E se calhar precisamos também disso, era preciso alguém que fosse e fizesse eu estou com o Zé Pedro nisto, essas redundâncias do vamos lá avaliar isto exatamente no mesmo sítio em que esta decisão foi tomada, só para ver se eles, entretanto, se afinal querem... São garantias que nunca mais acabam. O direito Burocracia e desconfiança. O direito português dá garantias, e uma vez ouvi, eu penso que foi o Saragossa da Mata a dizer uma coisa, e ele com a experiência dele tem que respeitar, enfim, apesar de ser uma opinião, mas ele disse, nem são as garantias tão más. Ou seja, um bom sistema no sentido em que dá garantias, não é? Também não podia ser processos sumários. Olha, vai para a prisão. Portanto, apesar de eu, na minha modesta opinião, achar que há demasiadas garantias... Há algumas garantias que se podia ver, mas acima de tudo é a celeridade das garantias. Isso, não é? Esse é que é o tens tema. que as manter, mas tem que ser rápido. Porque senão há uma tática. Há recursos que demoram um ano a avaliar, quer dizer... Isto é como um antijogo no futebol. Claro. Não há maneira de tu parar sempre o relógio. Mas, há formas. Mas há um limite de bom senso. Sim, sim. Se o Se o guarda-redes demorar demasiado tempo a bater o pontapé para ali, leva amarelo. Tipo, Claro. na justiça não é isso. O crime compensa Não, sempre. os prazos são indicativos. Portanto pode um prazo que diga que são 15 dias, se forem 15 anos, tudo bem. É indicativo. A nível de desconfiança, que é uma ótima palavra para passarmos para o segundo tema, porque os três principais protagonistas da política nacional são homens desconfiados por natureza. Porquê estás a fazer essa cara? Não estava a fazer cara nenhuma, não sei. Vamos falar do Orçamento do Estado. Estava programado. Eu estava a pensar noutra coisa, só para tu política. ver. Só para tu ver. Estás tenso. Eu estava noutra. Não, fiquei com medo de me estar enganando. Ele é lesado do BES, não é? Este é o caso do BES. Não, acho que ninguém. Não está a parecer que ninguém seja. Se fôssemos usados do BES, estávamos aqui já a partir o estúdio. Sim. Ainda bem que não estamos. Felizmente Viva a não mãe. sou usado do BES. Não queremos partir nenhum estúdio. Mas conheço pessoalmente o advogado Ricardo Salgado, para deixar aqui claro. full disclosure. E bom advogado, estás a ver? Eu fiz aquelas críticas todas à defesa desta pessoa dizer, mas é um bom advogado. Mas Olha, conheço pessoalmente muita gente estava no saco azul do BES. O que os advogados têm que fazer é aproveitar-se do sistema. Por isso é que o problema está no sistema. Os advogados cumprem o seu papel. Claro. Eu conheço e olha, me surpreende as pessoas que andam ali a receber luvinhas e depois tu vês e pensas. Mas este gajo tem imensa informação sobre o saco azul do BES e não diz a ninguém. Não tenho informação. Aliás, mas fiquei bastante surpreendida quando saiu a lista. Pronto. É estranho, não é? Quando eu não falo, fica um silêncio. Estava a ver se isto funcionava sem... quando tu não falas, isto corre muito bem. Sabe? Não, já fizemos sem ti. Vamos falar do Orçamento do Estado, porque de facto Pedro Nuno Santos, André Ventura e Luís Montenegro estão à batatada, no fundo, muito desconfiados uns dos outros, e aqui eu sei que isto é politiquice e não política, mas faz parte, porque eu quero perceber se vocês acreditam que, Maria Escaja, das reuniões entre André Ventura e Luís Montenegro. Eu ontem estava a ouvir já não sei quem, que dizia que nesta altura já não podemos não acreditar que pelo menos houve 2 ou 3 reuniões entre Chega e PSD. Tu acreditas em que versão? Já agora estava a ler aqui uma notícia que dizia que o PS decide segunda-feira o destino do orçamento. O Chega já vai votar contra, mas isto amanhã pode mudar. E depois já falamos sobre o Chega disse ontem ou diz hoje de manhã. Mas é importante sabermos se o PSD e o Chega se reuniram 50 mil vezes ou isto é tudo. Ou estamos aqui no jogo de André Ventura? Não, eu acho que estamos também no jogo do governo. Acho que toda esta confusão tem dado jeito ao governo, porque enquanto se discute com quem é que reuniu, com quem é que não reuniu, quantas vezes é que reuniu, não se discute o orçamento efetivo que já foi apresentado, entretanto. Problemas concretos dos portugueses. É verdade, e foi uma das apresentações mais rápidas de sempre. Mas também ninguém quer saber, ninguém está muito preocupado com o orçamento, não é? As pessoas estão preocupadas com como é que
como é que estão a ser feitas as negociações. O que, Apesar atenção, da qualidade do apresentador. eu acho que há uma preocupação legítima. Eu bati aqui num fio, espero não ter, Sim, não isto ter agora ligado o microfone ou acabou, assim. acabaste Exato, de- acabou. Para sempre. Explodiu, lá está. Eu bem disse que se fôssemos lados do oeste estávamos a partir do estúdio. E a verdade é que continua-se a discutir o próprio orçamento, coisa que já se poderia estar a fazer Sim, e mas não alguma vez está. discutiu o orçamento, não é? Também era essa coisa. Sim, Nos tempos da geringonça discutia-se bem para o discutia-se as propostas, É verdade, sim, discutia-se. é um facto. Porque a malta, de facto, são 2 partidos pequenos de esquerda focados em policy e estavam focados em policy. Não tem policy, não é? Chega não tem nada. Chega tem um sabor do Mas vento. voltou à conversa mediática, não é? O André Ventura estava meio apagado. André Ventura não consegue passar muito tempo fora da ribalta. Compara, não é? Tipo, e eu digo isto sem simpatia nenhuma pela agenda económica da esquerda radical, mas se compara discussões de orçamento, vai haver imposto sucessório ou não, com discussões de orçamento de vai haver um referendo sobre a imigração ou não é? Mas isso é culpa de André Ventura ou é culpa também do Luís Montenegro? Claro que é culpa também do Luís Montenegro. Porquê? Não, no caso depende das negociações. Pode ser culpa de Luís Montenegro também. Depende do conteúdo das Mas esse é um bom ponto. Esta coisa das reuniões não é só benéfica para André Ventura, também é para Montenegro. Não sei se já acabaste, Maria. Sim, porque não se fala do orçamento. Já lá volto. Ok. Porque vocês acham que o orçamento é mau? Não, A acho que inteligência para o governo é artificial- interessante não se conversar A sobre o orçamento. inteligência artificial, baseada numa coisa importante que é o conhecimento da internet, esse espaço não enviesado e de enriquecimento intelectual, diz que o orçamento é de esquerda. Não sei porque é que a Maria Escaja não gosta. O Público fez um dos artigos mais condenáveis da história recente da imprensa portuguesa a dizer que pôs o orçamento de Estado Eu não no estava a chat acreditar GPT quando vi aquela notícia. e que é de esquerda. Na semana a seguir onde ficámos todos indignados com o Primeiro-Ministro. Bem, enfim, não vou para isso, não eu é que parto do estudo. Não, deixa-me só comentar esta provocação de uma Maria Joana. Porquê que o orçamento não é de esquerda, como diz a chat GPT, principal conhecedor de orçamentos do mundo? Ah, sério. Especialista em orçamentos. Lá está, devíamos mesmo pôr o Elon Musk só a gerir isto e pronto. Olha, pá, gira o mundo, acabe com isto, rebente com esta merda e Se está é para feito. ser parvo, não é mais vale. Se é para arrebentar com isto, que se rebente rápido. Também escusamos de passar aqui mais tempo a sofrer. Voltando às Eu reuniões. sei que vocês têm com- filhos pequenos e isto é chato, mas pá. Voltando não vou voltar às reuniões, vou falar do próprio orçamento. Posso? Permites-me? Pá, sim. Eu não estava nas reuniões, quiseres. mas eu não estive nas reuniões, nenhum de nós esteve. Não sei se mas não o tiveste, orçamento não tenho podemos provas. ler. Não sabes. Eu nunca falei com o André Ventura, posso deixar aqui. Eu já. Como é que sabes que não foi Já- substituído Também o não. Pedro Pinto? Ele foi sozinho. O quem? O Ventura foi sozinho. Eu estava a dizer que podia ter substituído o Pedro Pinto, mas o Ventura foi Também, sozinho. o humor autodepreciativo tem limites, é Pedro? Calma também com... Vá. O orçamento tem medidas que são absurdas. Todo o orçamento jovem, todo o IRS jovem, peço desculpa, Mini orçamento. Orçamento dos iria beneficiar apenas os salários mais altos e algumas empresas, e iria custar ao Estado 883 milhões de euros. Os acordos com os enfermeiros, com as forças de segurança, com as forças armadas, oficiais de justiça, guardas prisionais e professores, o descolamento de carreiras, a progressão de carreiras, etc., soma em 523 milhões. Portanto, o IRS jovem iria custar ao Estado mais do que a progressão nas carreiras e o aumento de todos estes funcionários do Estado, muitos deles a quem o próprio Governo já prometeu aumentos e a resolução de alguns problemas que não vejo acontecer. A venda de edifícios do Estado, por exemplo, querem vender património do Estado, em vez de o transformar para a habitação, que é um dos grandes problemas de hoje em dia, não é? Como todos sabemos. O valor do orçamento para a venda de bens para investimento são quase 1.000 milhões. Outra vez. São quase 1.000 milhões de euros. Sabes o que é que são as coisas? Se dava para construir habitação? São edifícios de ministérios, sim. São edifícios de ministérios, é património. Muitos deles davam.
há quem já tenha analisado isto com atenção e que garante que sim, que daria. E o que é que a Mariana Mortágua acha mais? Não sei, não falei com a Mariana Mortágua. Não falei com a Mariana Mortágua esta semana, mas se quiseres eu pergunto-lhe, queres que lhe ligue? Ela costuma ler isso com atenção. Eu gosto que a Maria Escaja, e não a Mariana Mortágua, porque é a Maria que está aqui, esteja a discutir a sério sobre o orçamento, que é uma coisa que de facto não estamos a fazer. E deixa só dizer mais uma coisa sobre este assunto, que é, há uma previsão, tudo aponta para uma estagnação do número de funcionários públicos e nós estamos num ponto em que precisamos desesperadamente de professores e de profissionais de saúde. Portanto, este orçamento parece-me que vem agravar alguns problemas que já não estão nada bem e parece-me que podemos aumentar a crise em serviços e na própria... Funcionários públicos sendo pessoas com um contrato com o Estado, não é? Sim. Ou seja, prestadores de serviço ao Estado. Muitos professores e profissionais de saúde são prestadores de serviço ao Estado, não é? Para suprir uma data dessas necessidades. Lá está, mas porquê é que tens que contratar, tens de fazer outsourcing depois? Pronto. Ok, Zé, já lá vou, Zé Pedro Silva. Este orçamento é de facto mau e por isso é que estamos a falar de reuniões entre Chega e PSD? Repara, eu acho que o orçamento reflete a situação política, não é? O Parlamento, a maioria que existe, fraca, reflete isso, não é? Não reflete propriamente um orçamento da AD. Mas em termos qualitativos, mas um orçamento qualitativo também. Mas tu repara, tens que agradar a Garias e a Traianos, não sabias quem podia aprovar ou não, mas sendo que eu não concordo com a estratégia de Luís Montenegro, eu teria partido a eleição toda, porque eu defendo eleições, vou continuar cada vez mais defendo eleições. Nós estamos com estas conversas todas e estamos no primeiro orçamento. Ainda a oposição vai no adro. Acusações de mentiroso. Pode já estar a chegar à igreja. De calúnias. Quando podemos ficar presos num calendário político por causa das eleições presidenciais e autárquicas? Ou seja, quando as pessoas dizem assim, era uma loucura eleições agora, eu digo, era uma loucura eleições. E o que está pela frente não é uma loucura. Se o governo fica preso em São Bento sem poder haver eleições, com estas pessoas, com estes protagonistas e com esta aritmética parlamentar que não resolve nada. Mas estão os três no mesmo patamar e eventualmente nas mãos de André Ventura, porque Pedro Nuno Santos não é capaz de respeitar a história do PS. Porque neste momento estamos nas mãos de André Ventura, porque Pedro Nuno Santos não respeita a história do PS. É sempre a lógica do poder. Ele quer que isto caia, alguma coisa para ir lá parar, porque também se for por mérito não vai. E portanto, nesse aspecto, eu digo assim, qual é a maior loucura? Eu com todo o respeito acho que não há eleições. Agora, por isso eu defendo. O orçamento é aquele. O Montenegro tem outra opinião. O Montenegro quer andar para a frente, bola para a frente, e portanto quis agradar a Garias Troianos, faz uma coisa com um toque da AD, mas que poderia também ir ao Chega, ir ao PS. Tu achas que o PS devia assinar de cruz no orçamento? Repara, nós nunca falamos em aprovar, falamos em viabilizar. Estamos todos com um jogo de palavras um bocado... uma coisa é aprovar um orçamento, outra coisa é viabilizá-lo e discuti-lo na especialidade. O que eu digo é, não vejo nada neste orçamento que vá contra os princípios, a matriz ideológica do PS. Nada. Zero. E o que havia, caiu. Portanto, é novela. E eu concordo com isso. E eu vou dizer aqui uma coisa que acho que era interessante para a democracia. É polémico? Depois as pessoas dizem que irritam-se quando eu digo que o PS não é de esquerda. Não, porque eu gosto que eu vou dizer uma coisa, geralmente é polémico. Não, porque eu acho que os partidos todos, acho que era interessante para a democracia que os partidos todos tivessem. Claro que o orçamento é sempre uma competência do governo, óbvio. Mas a partir do momento em que os dados estão divulgados, eu acho que era muito interessante que houvesse a figura do orçamento sombra. Porque é muito fácil eu criticar um orçamento, eu dizer isto não faz aquilo, mas um orçamento é um conjunto, puxas a manta de um lado, está para o outro. Faz sempre isso. Faz um orçamento sombra. O Bloco também faz, mas o PCP faz sempre. Tem um orçamento sombra. Agora estava a ler sobre deste ano, que é, dizem o que é que queriam que fossem as discussões do debate orçamental. Pronto, mas depois com contas, porque é tal coisa, nós temos sempre que fazer, não podemos só dizer a parte bonita, porque um orçamento tem é a história da manta, não é? Tem uma parte bonita, mas depois tem outra. Se nós este governo quis claramente manter superávit.
Ou seja, manter as contas públicas certas. Portanto, foi uma opção, não é? Crescimento, superávit, pronto. Na linha do PS. Sendo que lá está, é o superávit a assumir o ovo no cu da galinha, não é? Certo. É o superávit à base do consumo, do aumento do consumo. Sim, mas está aprovado por todas as instituições, enfim, não são. Eu sei que tu queres bater nas contas do Miranda Sarmento, eu não me oponho, mas... É wishful thinking de contas, eu não percebo, eu acho que isso não é sério, até porque hoje o Primeiro-Ministro está no debate sobre a reunião do Conselho Europeu a dizer, pois, há guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, não sabemos bem qual é que é o impacto disto, depois não sabemos qual é o impacto disto. Alguém disse ao Joaquim que não sabemos o impacto disto, esqueceram-se todos. Eu não sei se ele sabe que há guerra na Ucrânia, porque não sei se ele tira os olhos de folhas de Excel alguma vez na vida, mas podíamos ir por um lado podiam ter dito, tipo, olha, isto se calhar estás a assumir que há superávit com base em consumo, se calhar não há isso. A volta na ponta é que depois uma visão pessimista obriga à austeridade, a comportamentos de austeridade, enfim. Mas isso era uma discussão económica mais vasta. Não aumentos de despesa? Sim, mas então no fundo estamos todos a cair no jogo de André Ventura. Quando ele já estava meio desaparecido. Não só, eu falei, tem dois protagonistas. Ou se quiseres três, juntando também o líder da AD. Só esse é que contou agora. Pronto, está bem, mas repara... Eu achei que o Rui Rocha era o adulto na sala, tinha-me dito. O que ele está a levar um rante de... Achei que era ele que contava. O que André Ventura fez, de facto, para mim foi, mas não surpreende, não é? Mas é inqualificável, a todos os níveis. Já tinha feito com o Marcelo. Nas presidenciais, já tinha divulgado reuniões de Belém. Mas depois Marcelo no debate presidencial dá a volta. Não tenho pouco certo. Você não me diz o que diz. Sim, mas eu não tenho a menor das dúvidas, não conhecendo Luís Montenegro de lado nenhum e como aliás discutimos aqui em tempos, nem sequer tenho grande simpatia pela figura, já o defendi várias vezes, mas apenas de um ponto de vista político, mas não tenho dúvidas aqui sobre quem está a mentir. E portanto imagino que Luís Montenegro reuniu com os partidos, aquela saída pela porta das traseiras é a coisa mais ridícula de sempre, e Ventura aproveita da ignorância de facto. O Parlamento tem de facto uma porta direta para o Palacete de São Bento e portanto Luís Montenegro deve ter proposto, olha, saia por aqui, já que vai para o Parlamento, vai por aqui. Pois estava aflito. Pronto, e André Ventura, que é a pessoa que é, sem escrúpulos, pega nessa coisa que Luís Montenegro lhe diz e via, repara, e por isso é o complicado, é o maquiavelismo, porque Ventura não está a mentir. É que Ventura não está... Se Luís Montenegro disse, vá por aquela porta, mas direto para o Parlamento, não mentiu. Só que manipula. O que ele diz é o Luís Montenegro convidou-me para sair pelas portas das traseiras. Portanto, isto é uma pessoa de resto, para onde ele devia entrar e sair sempre, que não pode surpreender ninguém, mas que não tem ponta para onde se lhe pega em termos de confiança, e por isso é que aquelas pessoas defendiam uma... Mas deixa-me só terminar com uma coisa. Eu acho, só para te dizer, Ventura, só hoje. Depois vamos passar para outro tema ou vamos voltar a este? Ainda vamos aos hackers, não é? Pronto. Então para dizer e temos Pedro Nuno Santos que no fundo mandou calar os militantes. Isso não está na lista de temas. Sim, mas eu ia falar sobre isso. Não deixa o Joné falar. Não siga. Já agora termina. Então é só porque eu acho que termina ou sais? Porque em termos de Chega, eu acho que Ventura, porque reparem, Ventura disse uma coisa um dia, outra, e eu acho que tem-se lido muito isto como o próprio Ventura ir abaixo e com medo a navegar na maionese, mas eu acho que ele está com um problema grave também dentro do partido e portanto o que me interessa aqui dizer é que na decisão de ontem dele, vamos ver se é final, porque domingo pode ser outra, na decisão dele de ontem percebe-se, é a minha opinião, que ele cede ao núcleo duro e para mim mais preocupante do Chega. Porque se conseguíssemos, e aqui temos que ir pela intuição, porque não há dados, se conseguíssemos ir ao 1.200.000 de eleitorado, eu acredito que uma maioria gigante, qualificada, quereria que o orçamento viabilizasse e que o Chega não fizesse este barulho. Mas o núcleo mais duro, aquele mais ortodoxo, o mais perigoso, e o que começou logo a ameaçar Ventura, a decisão dele ontem, se for a final, é uma cedência ao núcleo do partido. Okay. Ao núcleo duro. Vamos chamar então aqui o nosso especialista em Partido Socialista, João bem-vindo. Pedro Nuno Santos deixou o aviso referindo que aqueles que no nosso partido têm acesso à televisão precisam mais vezes de descer do pedestal e de estar com o partido, sentir o partido, sentir os militantes. Isto é uma coisa como deve ser, não é? Eu lembrei-me de duas pessoas que fizeram exatamente este discurso e que acabaram lindamente, Francisco Rodrigues dos Santos e Bruno de Carvalho. Vieram-me logo à cabeça... Mas há mais leis da rolha, não são só essas. Não há só estas. Também me lembro de outra pessoa cuja carreira disparou a seguir a isso, chamada Rui Gomes da Silva.
Acho que consigo assim de repente lembrar-me de algumas pessoas que disseram estes comentadores da televisão mandam vir muito comigo e depois a sorte virou a favor deles, não é? É normal, porque os comentadores da televisão depois quando eles mandam vir coisas normalmente calam-se e não falam mais sobre isso. E pronto, e portanto... Mas não é importante um partido falar a uma só voz? Não. Não, principalmente partidos grandes que, sim, como disse o Zé Pedro Silva, e bem, não têm uma matriz ideológica definida ao ponto de tu poderes ir medida a medida. O PSD e o PS não são o Bloco de Esquerda e não são o CDS. Não vão ao orçamento ver quanto dinheiro é que isto dá para a interrupção voluntária da gravidez ou quanto dinheiro é que isto dá de investimento privado ou de investimento público. São partidos com amplos debates internos sobre estes temas todos. E por isso é que são grandes, senão eram pequeninos e circunscritos ao seu espacinho. E, portanto, acho que o Pedro Nuno Santos esteve taticamente mal, como já disse. Acho que esteve coerente. E esta é a visão dele para o PS. Ele acha que o PS deve ser o partido do espaço da esquerda e um partido de esquerda, mas como diz o Zé Pedro, isso não respeita propriamente a história do PS, e a prova disso são as pessoas do PS que estão na televisão, todas partes da história do PS, claro, e todas não tão de esquerda como Pedro Nuno Santos, não é? Ou quase todas. Portanto, quando ele se vê sem amigos, é porque os militantes históricos do PS, que por serem militantes históricos estão na televisão, de facto não têm a posição dele em relação ao que devia ser o PS. Mas mudar um bocadinho o partido? Não, ele foi eleito para isso. Muita gente critica o PS por ser o partido do sistema, não é? Ele foi eleito em parte... É importante aqui duas coisas diferentes, que é, ele foi eleito com um percurso de dizer que é isso. Taticamente, isto até pode ser uma posição inteligente, porque ele está a empurrar o PSD para os braços do Chega, que é a estratégia que ele sempre disse que tinha para reduzir o espaço de manobra da direita. Eu acho que qualquer político do centro para a esquerda que esteja a teorizar sobre o que é que devia estar a fazer em Portugal devia estar a tentar recuperar o facto de mais de 50% das pessoas votarem à esquerda, não é? E a maneira de fazer isso é associar o PSD a um partido radical e acantoná-lo à direita, impedindo-o de ir buscar ao centro. Portanto, taticamente eu acho que isso é sólido, tal como acho que taticamente é sólida a ideia de o PS é que é a casa das esquerdas, todas, e portanto Bloco e PC e Livre continuam residuais, e portanto quando chegarem as autárquicas vai haver um grande partido contra dois partidos de esquerda contra dois partidos médios de direita. E numas eleições em que ganha quem fica em primeiro, isto pode dar ao PS uma vitória retumbante nas autárquicas, taticamente, falando só. Ou seja, ele não está, ou o novo PS não está a pensar mal. Eu acho que ele não está a pensar mal. É resultar para fora. Acho que ele não está a pensar mal no médio prazo. Acho que no curto tem este problema, porque isto é para fazer com cuidado e com calma. Não há cuidado. Senão, trocar os comentadores é uma coisa que se faz com o tempo e com uma liderança que se mantém, não é de um dia para o outro, tipo, está televisões, eu quero os meus comentadores, não é assim que funciona. Acho que a vitória dele se abre um bocadinho à incoerência, porque vamos lembrar que ele foi apoiado tanto pelo Francisco Assis como pelo Sérgio Sousa Pinto, não é? Todo o percurso que fez no PS foi o PS é um partido de esquerda, mas quando precisa de ganhar o PS real, o PS dos militantes que têm estas opiniões sobre o Orçamento de Estado, foi buscar o Francisco Assis para estar ao lado direito, como braço direito dele no momento da campanha, foi buscar o Sérgio Sousa Pinto para escrever sobre ele, foi buscar o Ascenso Simões, pessoas da direita do PS. E portanto eu acho que se estas pessoas sentem que em parte ele deve a credibilidade dele que lhe permitiu chegar à liderança ao seu apoio, é normal que sintam que ele tem que se aproximar mais das visões deles e não é só dar-lhes os lugares nas listas. Mas os três parece que têm a vida mais difícil a curto prazo neste momento. A curto sim, porque acho que está a complicar a vida. E eu ainda acrescentaria outra, que é a longo. Eu acho que isto é mal pensado. A longo, isto é um processo que o PSD já fez. O PSD já disse, com Pedro Passos Coelho e com a revisão programática de 2013, já disse que queria ser mais a casa das direitas. Nunca disse que quer ser o partido de direita, mas uma das pessoas que coordenou a última revisão programática do PSD foi o Miguel Morgado. E ele está sempre com essa conversa. Se o PSD funciona num espectro assim, e eu estou aqui, o Miguel Morgado está aqui. Portanto, se eu tivesse coordenado a revisão programática do PSD, ou para dizer uma pessoa com visões iguais às minhas, o Pacheco Pereira, o PSD tinha dito que vinha para aqui. Como o Miguel Morgado coordenou, o PSD veio para aqui. E a verdade é que desde que isso aconteceu, o PSD é um partido que vale 30%.
Nunca mais foi um partido que vale 40. E eu acho que isso é o que o PS está a procurar fazer também, que é a tornar-se de facto o partido incontornável do seu espaço político, a dizer isto é um partido de esquerda, como a Maria Escaja diz sempre que não é? A fazer esse caminho, mas ao fazer esse caminho... Digo sempre. Digo às vezes, quando me apetece. Ao fazer esse caminho, está a reduzir o seu potencial de apelo ao centro. Okay. A questão aqui ainda será outra, que é como o PSD já fez isso. Se calhar o PS também tem que fazer isso e o centro fica só cada vez mais uma terra de ninguém onde nós não nos sentimos enquadrados em lado nenhum. Temos alguma dignidade à discussão do orçamento. Os meus parabéns a todos. Portaram-se muito bem. Podemos fazer apostas sobre segunda-feira. Nós temos feito apostas já no outra coisa. Podemos fazer... Ou seja, agora temos... Nós estamos a fazer demasiadas apostas. Não sei se isso revela também, portanto, não sei se isto não é crime. Não. O quê? Pode ser crime. Não, só é crime se for jogo a dinheiro. Sim, mas isso nos acusam de estar a jogar a dinheiro. Ninguém está a ver. Não estamos a jogar a dinheiro. Não Legenda, estamos. Podemos pôr aqui Ok, nós pedimos. Mas qual a moderação? O que é que vocês acham que acontece na segunda-feira? Ou por outro, o que é que acontece no dia da votação? Segunda-feira. Na segunda podemos saber se vamos a eleições. Segunda é a decisão do... Não é? Não. Até ao dia da votação não sabes. Não, eu acho que devemos apostar o que é que vai acontecer. Eu acho que devemos apostar o que é que vai acontecer na votação. Não? Ou sobretudo vai acontecer Pedro Nuno Santos. Qual é que vai ser a decisão de Pedro Nuno Santos? Um dos três morre. De nós ou deles? É tipo Game of Thrones, não é? Sim. Alguém vai se fartar desta discussão. Eu acho que o orçamento passa. Decapitar um deles. Achas que passa? Acho. Mas quantos? Acho que o Chega se abstém. Ok. Aí ela vota a favor. Eu vou por aí. Também estou nessa posição. E pronto, já está, não é? E o José? Eu não sei. Não, espera. Se o Chega se abstiver e ele votar a favor e toda a esquerda votar contra, não chega. E se o PAN votar se abstiver? O PAN já disse que vota contra. Pois não chega. O Chega tem que votar a favor. Mas eu acho que o Chega vai votar a favor se for preciso. Se o PS disser que vota contra. Eu também acho. A minha posição inicial era que o orçamento passava de certeza, fosse com um, fosse com outro, ia ser o jogo do empurra até à última da hora. Bateu certo até agora. A última jogada foi o checkmate, foi de Ventura, se mantiver. Eu, por acaso, acho que nunca tivemos tão perto de eleições. Porque tu repara, eu acho que Pedro Nuno Santos está a ensaiar aquele discurso que eu acho que já é o de segunda-feira. É aquele discurso de eu chumbo, ou eu voto contra, mas não tem nada a ver com eleições. Ele está a ensaiar esse discurso, já disse, ou seja, é uma jogada arriscadíssima, mas eu acho que isso vai acontecer. Vota contra e diz, mas não tem nada a ver com eleições, não fui eu. E mete a batata quente nas mãos do Presidente, e de Montenegro também, mas mais do Presidente, que é o responsável por esta ideia de que um chumbo orçamental, uma nova regra constitucional, sendo que ele tem direito a ter essa interpretação. Mas eu acho que vai acabar por ser isso. Acho que ele vai fazer esta... Okay. Porque está a ensaiar esse discurso, quer dizer, portanto, parece-me que é vacina. Eu acho é que o Chega vai cooptar o PSD e votar a favor. Porque não quer ir a eleições. Sim. E porque quer dizer que é o responsável e adulto. Ele tem feito isso. Sim, imagino que à última hora pode acontecer isso também. Assim. Vamos esperar pelos próximos episódios. Agora vamos falar de um tema grave, no fundo, mas também um tema que passou despercebido a muita gente. Maria Escaja. Plataformas e serviços do Estado ainda estão em baixo após ciberataque. Com o tempo que estamos a demorar vai ser só a Maria Escaja a falar. Por mim eu acho que... mas tu querias, vou revelar isto aqui, tu querias falar sobre este tema de facto, porque é um tema que eu só vi no Twitter e é daqueles, tipo, não sei bem o que é que se passou, mas foi um bocado grave, não é? Eu queria falar deste tema mais numa de serviço público, exatamente porque não se está a falar dele. Publicidade e a nós interessa, não é? Sim, como temos tanto a ver, até um perigo ficarmos sem ela. Por favor, anuncie aqui. Exato. Este espaço pode ser Nós não estamos a fazer serviço público, mas este espaço pode ser seu. Exato. Eu só queria falar deste tema por uma questão de avisar as pessoas, porque não se está a falar. Aliás, nenhum de vocês sabia que isto estava a acontecer. Eu vi no Twitter uma cena. Tinha visto qualquer coisa, mas não. Pois, não percebi a gravidade. A minha palavra. Mas diz tu, queres dizer tu? Não, porque eu também não sei bem o tema. Houve um hacking houve um hacking em plataformas do governo. Portanto, pode haver mensagens a pedir a chave móvel digital que são fraudulentas. E que isso aconteceu há 3 semanas antes disto. Acho que ainda não era esse. Se calhar era o tracker, não era esse? Eu fui o Indy. És como aquelas pessoas que apanharam Covid antes do vírus aparecer. Sim. Houve 9.000 credenciais do Portal das Finanças que foram divulgadas e, portanto, toda a gente deve mudar as suas passwords, coisa que eu também ainda não fiz, por acaso. Nem eu. Apesar de estar muito preocupada com este assunto, não fiz. Há muitos serviços do Estado que estão indisponíveis. Continua. Uma queimbria. Não estás a ter uma queimbria. Estou. Mas não é uma queimbria. Queimbria é com isso. Queimbra! Queimbria.
E Cambridge. Certo. atenção que há várias plataformas do Estado que estão indisponíveis, nomeadamente há vários médicos que estão sem acesso à aplicação em que passam as receitas É verdade. e, portanto, tenham atenção às vossas medicações, peçam antecipadamente, não deixem para a última da hora, porque pode não ser possível à Isto tem última a ver da com a hora. DCP que impediu as pessoas de fazerem o seu passo? Não é o mesmo hacking, é outro hacking. Penso, não, É porque capaz do este foi na governo semana ter que passada. investir em firewalls, ou lá o que é. É capaz do governo dever pensar seriamente em cibersegurança. Não se devia fazer um boletim diário de hacks. Eu acho que o governo devia comprar um antivírus. Olha, eu posso dar 20% no Kaspersky. Não, estou a brincar, não posso. Ok. Mas se o Kaspersky me Mira quiser. lançar mentes, Se já a lá sabemos o Kaspersky separar. me quiser Isto patrocinar, podia se algum ser Norton. Isto podia ser um segmento de reflexão que é tipo uma espécie de avisos, mas de facto eu não tenho perguntas para fazer sobre isto. Não, isto é só. Vamos a um café. Pronto, Não é um vamos a café, é mandar as pessoas. Vamos mandar as pessoas. Vamos mandar, quase nós tínhamos muitos segmentos, era muito giro este podcast. Ainda é. Vamos mandar as pessoas ao sítio. Vai, mas é para. Vamos então mandar as pessoas a um sítio e o Zé Pedro Silva vai mandar as pessoas onde? Olha, antes de mandar as pessoas às feiras gastronómicas e não só, vou aproveitar este espaço para muito rapidamente mandar as pessoas a uma proposta do PCP. Foi uma conversa engraçada que eu tive ontem. Tu tiveste outra com o João Ferreira. No X, sim. Porque, não, e depois há outras pessoas que vão lá sempre dizer que eu sou anticomunista, aquelas coisas do costume, e irrita-me um bocado, porque efetivamente, quer dizer, não sou propriamente pró-comunista, mas nas propostas do PCP e das propostas do Bloco, estou-me há horas a tentar lembrar de uma proposta do Bloco muito recentemente que eu vi e que achei encantadora e que aprovava logo imediatamente, mas não me consigo lembrar qual é que foi. Mas sobre esta do PCP na Câmara de Lisboa, acho que faz todo o sentido, ou seja, há uma concessão a empresas privadas das cantinas, acho que a comida é uma miséria. O João Ferreira colocou algumas fotografias. Ok. E a proposta do PCP é voltar no fundo, as escolas voltarem a produzir, a confeccionar os alimentos e as refeições e voltar tudo à escola. Uma proposta que bem evidente é, claro, do PCP e tudo isso, mas não me choca nada. E até porque a parte da cozinha, dos almoços, das refeições, devia entrar para a componente pedagógica e, portanto, é quase como se eu pensasse que, apesar disto ser um custo, a educação. É um prolongamento Eu por da acaso educação. gostei dessa tua ideia, A educação. dessa tua visão. Se a escola é pública, se eu não vou subcontratar o professor de História, eu posso não subcontratar as refeições. E os alunos podem aprender não só os ingredientes, tudo isso, em vez de lhes chegar uma carrinha com aquela trampa que não tem outro nome. E, portanto, para dizer que, como se diz, bem, anticomunista, tudo isso, não, uma proposta excelente, se fosse vereadora, aprovava aquilo na hora. Sem perceber. E muito rápido, e agora só as feiras. Feira da Maçã, em Viseu, 18/10 a 20/10, maçã, ótima, Apple Day, equipe da Dr. Ray, portanto... Nós fizemos isso na Estrela, na altura também. Depois há aquela questão das Eu escolas teria conjuntas. tanto cuidado em dizer nós e Estrela. Feira da Castanha, Viseu também, está tudo em Viseu. E para as pessoas, já que o Governo quer que se consuma mais bebidas alcoólicas, para quem não tem esse hábito, pode começar pelo vinho. Pode começar por ganhar. Não, sim, com o vinho leve ganhar. na Feira Nacional, que é no Cadaval, de 19/10 a 27/10. Está feito. Cadaval. Muito bem, Foi eu para vou mandar as pessoas a 2 eventos em Lisboa, porque eu sou pedante e moro em Lisboa, peço desculpa, e são ainda para mais 2 eventos de cinema. O primeiro é o DOC Lisboa, começa quinta-feira, que entra em choque com o Tribeca, que começa na sexta. E o DOC Portanto, começa há agora? uma ligeira celeuma sobre isso, as coisas não foram muito bem organizadas, mas também são públicos diferentes e o Tribeca está alojado ali no Beato, o DOC Lisboa é um pouco pela cidade inteira e ocorre durante quase 10 dias. Eu vou estar a trabalhar nos 2, portanto, se alguém quiser aparecer e falar um pouco sobre cenas da vida. Mas se vais estar a trabalhar? Não vou estar sempre a trabalhar. Está a trabalhar e quer Olha, conversa. Não vou estar sempre a trabalhar. Podias fazer Tu podias fazer uma lista do que é que recomendas ver no DOC. Não, podes ir ao site e vês. Mas eu queria uma Está bem, curadoria. pensei que era o Tribeca, ok, está bem, o DOC Lisboa é mais complexo, tem mais no coisas. DOC, no Está bem, DOC. eu mando. Não, o Tribeca vão ver o Samuel Luria, como é lógico. Tem cenas fixes. O Tribeca tenho mais dificuldade em dizer cenas fixes, mas o DOC Lisboa tem. Mas também arranjo, Tribeca. Então, mas olha, já manda-me... Sim, pá, no fundo é isso. Eu não gosto muito de estar a mandar sugestões porque sinto que não tenho competência para isso. Mas tens. Mas eu mando. Manda-me. Sim, Johnny. Sou eu, não é a Maria? Quer lá saber? Fala. Olha, vi um filme. Eu sei que ias A ficar sério? orgulhoso. Isso é impressionante. Vi um filme estrangeiro ainda por cima. Ui. Com legendas ou sem? Com legendas. Pronto, isso é... The Worst Person in the World. Ok. Curti bem.
Joaquim Trier. Bem-vindo! Dura 3 anos depois. Filme norueguês. É, pá, isso é delicado. também é. Estou a brincar. Mas vi um Eu filme- vi esse no cinema. Vi um filme que não tinha visto e que andava há imenso tempo para ver e que é bom. Olha. veja. Olha, se não me engano, faz parte de uma trilogia. Esse é Noruega ou é. É Noruega. É Noruega. É uma trilogia desse realizador e os três. Eu nunca, os três como filmes- sabes, eu nunca vejo filmes estrangeiros, meaning não americanos. E vi Ocasionalmente um português. isso é um filme estrangeiro, também não vejo. Mas queres falar sobre a história só para seduzir as pessoas? Eu não sei se o Não, filme No está outro dia em foste plataforma. convidado para ir ver Vocês não para têm ver onde um estar, filme. Hã? Vocês não têm onde estar. Temos. Não, eu estou a adorar, mas eu agora já queria passar para outro podcast. É o que as pessoas vão pensar. hoje estás com pressa. Não. É, Eu também estou com alguma pressa. Eu mandava-vos a um sítio, mas era mesmo a um sítio. Maria, Quem for ao Tribeca, se uma Lúria toca às 8h30 da noite no... eu adoro porque o evento começa de manhã, mas ela manda Sim. logo às 8h30. É provavelmente esta a hora que merda. eu vou. Vão só às 8. Vou mandar as pessoas ao concerto do Mazgani, aos concertos do Mazgani, que vai apresentar o seu novo álbum Cidade de Cinema, dia 17 de outubro em Cinema, Ovar. E sim, não sei se é menos de 15 euros, mas já vejo, já digo. Alguém paga por mim. 17 de outubro em Ovar, 22 de outubro no Teatro Maria Matos, 24 de outubro na Casa da Música, 25 de outubro na Casa das Artes de Felgueiras. E que esperem que eu quero mandar as pessoas a mais um Quem é que sítio. vai ao VAR ver isso? Eu ia Ai, na boa. Quem for pode-me trazer um pão de ló, se faz favor. e a mim. Eu transfiro. Então, queria eu dizer-vos que vou recomendar também um concerto que é. Se o meu telefone colaborasse, eu Cada já um de vos... vocês tem uma forma específica de fazer este segmento que não tem nos outros. Isso é belo de observar. está aqui. Sim. Esta sexta-feira, no Tóquio, Um Tóquio no espaço, não é? Sim. De bar. vai tocar um amigo meu. Eu não sei se é com a banda, deve ser. Ele tem uma banda que se só chama amigo. Cordiala. A questão é, Ele é um- vê lá se isso vai mesmo acontecer. Vai mesmo acontecer. Ok. É esta sexta-feira no Tóquio e era fixe se fossem. É um grande amigo meu de há muitos, muitos anos. Ok, tá. E pronto, então não vais. Eu nem sei o que é. Portanto, quem quiser, pode-me pagar uma cerveja. Agora já posso beber outra vez. Aliás, posso e devo. Por isso é que eu gasto mais do que a Maria. Ela pede a toda a gente. Pá, nunca ninguém pagou. Bem, foi o dia de Então reflexão. vá, Por tchau. acaso não sei se Não, eu não vou fazer nada. Quando quiserem, terminamos. Não, Foi o tá. dia de Mas reflexão. em quanto tempo é que Obrigado. perdemos? Acaba, Joana. Não cortem. Só cortem Obrigado. quando eu disser. Ouçam-nos em todas as plataformas. Espero que tenham gostado e até à próxima. Hein? Adeus. Saudinha da boa. Muita saúde. Eu tenho que ser diferente, não é? Fez-me a Maria Joana encerrar este podcast. Viva Portugal. Epá, Então, desde que não seja a seleção. Foi com a mão esquerda. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.